Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso clube de regatas Vasco da Gama. A gente vai falar bastante aí sobre esse período agora, de 3 semanas que o Vasco terá para se preparar para o começo do Campeonato Brasileiro, para a sequência da Copa do Brasil e para o início da Copa Sul-Americana, que começarão a partir aí agora do final do mês de março, o Vasco estreando em casa contra o Santos no dia 30 de março aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre situações envolvendo o mercado da bola. Tem muita atualização aí sobre saídas de atletas, inclusive a saída aí de um jogador que pode trazer aí um conforto financeiro muito grande aos cofres do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre contratações, o Vasco que pode perder o Abraham Palácio, jogador do Atlético Mineiro. Parece que essa negociação pode ter uma reviravolta e o Vasco aí, obviamente, precisando de atletas, precisando de jogadores. Então a gente vai falar bastante sobre essa janela e como importante ela será aí para o Vasco e para o elenco vascaíno. E também traremos atualizações sobre a situação de Evangelos Marinax. Tivemos notícias hoje vindas de São Paulo que o grego poderia estar muito próximo de fechar um acordo com o tricolor paulista, O grego aí poderia deixar o Vasco de lado para fechar aí com a equipe do São Paulo. Então a gente vai trazer essas atualizações, peço para você acompanhar o vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje. Peço a sua ajuda e a sua colaboração deixando aquele like no nosso vídeo. E você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, fica a dica para você se inscrever. Lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele e venha fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube e na internet brasileira. Combinado? Fechado? Então bora dar o pontapé inicial aqui no nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre esse período agora, O Vasco vai ter cerca de 3 semanas, hoje é dia 10 de março, o Vasco só estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30 de março, ou seja, 20 dias ali, praticamente 3 semanas, E esse período vai ser muito importante, Não somente para as questões de mercado, de contratações, saídas de atleta, mas será muito importante, para o Vasco poder adaptar os reforços recém-contratados e aprimorar muito, mas muito mesmo, a parte física e a parte aqui, mental desse grupo que está muito abalada, O Vasco aí em 5 clássicos na temporada só conseguiu vencer 1 e tomou 3 tacas do Flamengo, muito mal ali no Campeonato Estadual. Eu sei que a gente chegou numa semifinal, mas não chegou jogando bem, foi a equipe aí com o menor número de finalizações na competição, o que gera uma certa preocupação, liga um alerta muito grande aí, porque o Campeonato Brasileiro, a gente sabe, é um campeonato muito disputado, muito intenso, muito físico, e fisicamente falando o Vasco está muito abaixo, mentalmente também, obviamente, Então espero que esse período agora de preparação o Vasco possa fazer alguns amistosos, alguns jogos treinos, que as questões físicas ali dos jogadores que não vem conseguindo entregar, como por exemplo, Paulinho e Jair, que voltaram de lesão e não conseguiram voltar a ser os jogadores que a gente imaginava. O Felipe Coutinho que se machuca novamente. A gente vê muitos jogadores fisicamente abaixo do que a gente imaginaria que eles pudessem estar já nesse começo de temporada. Então espero que durante esse período agora de treinamento, de preparação, vai ser uma segunda pré-temporada que o Vasco vai ter aí visando o início do Campeonato Brasileiro. Então agora é aguardar, torcer, esperar que as coisas sejam feitas de uma forma bacana, inteligente e que a gente possa realmente ter aí, um resultado bom aí para esse início de competição no dia 30 de março contra o Santos em São Januário. Seguindo o vídeo aqui agora, vamos trazer novidades aí envolvendo saídas de atletas, chegadas de jogadores, falar um pouquinho sobre essa janela de transferências que começa a partir de amanhã, dia 12 de março, e vai até o dia 10 de abril, uma janela interna do mercado brasileiro. Primeiro, falar sobre um jogador que não deve sair agora, pode até ser que aconteça, mas é improvável que esse jogador saia do Vasco agora, porém a tendência é realmente muito grande que ele venha sair do clube no mês de junho, que é Dimitri Payet. Inclusive informações vindas lá da Europa, já trazem ali a notícia que o Payet já vem conversando com amigos, com familiares e trazendo a informação que ele não irá continuar no Vasco. Inclusive, o Vasco até
abriu conversas há 2 meses atrás com uma possível renovação de contrato do Payet até o final do ano, com uma redução drástica do salário dele, mas parece que essas conversas esfriaram, não tiveram sequência, né, não foram à frente, e o francês não deve seguir no clube, né, deve fincar aí até o final do mês de junho, né? O contrato dele vai até lá e depois o Payet, né, deve voltar realmente aí lá para a Europa. Não sabemos se ele vai se aposentar, se vai tentar jogar em algum outro clube na Europa ou no mundo árabe ou em algum outro lugar, mas realmente no Vasco é o fim do ciclo, né? Não deve ser mantido aí para o restante da temporada. E a grande verdade é, chegou com muito alarde, chegou com muita pompa, mas nunca dentro de campo conseguiu entregar, né, o que o Payet já entregou em outros clubes aí por onde ele passou lá no futebol europeu. Falando agora um pouquinho sobre saídas. O Vasco essa semana deve confirmar aí o empréstimo do jovem volante Lucas Eduardo para o Cuiabá. O Lucas Eduardo é um menino aí que foi muito bem na base do Vasco, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira algumas vezes, sub-15, sub-17 e no sub-20, porém no profissional do Vasco não conseguiu seu espaço, não conseguiu atuar com em muitas oportunidades e acabou não sendo, né, um jogador agora nesse início de ano utilizado pelo Carille. Então o Lucas Eduardo deve ir para o Cuiabá por empréstimo até o final do ano com a opção de compra. Outro atleta da base que o Vasco também segue tentando a negociação é o menino JP, porém até agora não houve nenhuma proposta, não houve ali nenhum clube que formalizou ali um contrato para que ele possa também ir por empréstimo até o final do ano. Falar um pouquinho agora sobre a situação do zagueiro Manuel Capasso. Capasso recebeu mais uma proposta para deixar o Vasco, uma proposta vinda da MLS, né, Major League Soccer lá dos Estados Unidos, e novamente o zagueiro argentino negou, né, ele quer permanecer no Vasco ali pelo menos até junho, né? Por que até junho? Porque aí ele poderia assinar um pré-contrato com algum outro clube do futebol mundial, de qualquer lugar do mundo, e sair de graça do Vasco da Gama. Então essa notícia é importante, tá? A gente pode perder um ativo sem custos. O Vasco pode não receber nada pela saída do Palácios no final da temporada. Então, notícia importante, né? O Palácios que já recebeu 4 propostas e todas elas negadas até o momento aí pelo zagueiro argentino. Falar um pouquinho agora sobre contratações, né? O Vasco aí estava muito próximo de acertar a contratação do atacante Brahim Palácios, colombiano que atua no Atlético Mineiro. Porém o negócio pode ter uma reviravolta, né? O Atlético Mineiro parece que vendeu um dos seus atacantes, né? O atacante Alisson. E aí parece que a diretoria atleticana cogita não liberar o atacante Palácios ao Vasco da Gama, uma decisão que deve ter feita agora essa semana, né? O diretor de futebol do Galo, Vitor Bage, juntamente com o Paulo Brax, devem sentar, conversar com o jogador para entender se o atleta quer ter uma permanência por lá ou se realmente ele prefere ser emprestado ao Vasco da Gama. Então essa semana a gente deve ter um desfecho aí sobre essa negociação. Sinceramente, não acho que é um jogador que chegaria ao Vasco e mudaria, né, o elenco, não elevaria o nível do elenco do Vasco, muito pelo contrário. Acho que é um jogador que não deu certo no Galo, não vinha sendo aproveitado, não vinha jogando, enfim, é uma negociação aí que muitos torcedores já vinham reclamando e pode realmente vir a melar, né, pode vir aí a não ser concretizada caso o jogador aí entenda que realmente vai preferir buscar oportunidade lá no Atlético Mineiro. E aí fica aquela dúvida, será que o Vasco realmente vai em busca dos reforços, vai em busca dessas contratações que são carências? O próprio Pedrinho, o próprio presidente do Vasco, na última entrevista que ele concedeu há 2 semanas atrás à TNT, né, no TNT Esporte, ele confirma que temos carências, que temos problemas, que temos lacunas no elenco. Então agora a gente quer saber, Pedrinho, dá uma coletiva, irmão, vem a público, vamos conversar, vamos falar, vamos bater um papo que a gente quer saber, teremos ou não contratações, teremos ou não jogadores chegando aí para poder compor esse elenco para esse início de campeonato brasileiro. Enfim, aguardar, espero que o Pedrinho se pronuncie, espero que Marcelo Santana se pronuncie em relação a tudo isso. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar sobre a situação do Evangelos Marinax, tá? Uma notícia que saiu hoje, vinda de São Paulo, né, de uma mídia que cobre o São Paulo lá, que é o Avante Tricolor, do jornalista Rafael Emiliano, que é a seguinte, né? A informação que foi trazida é que a diretoria do São Paulo e o grego Marinax
já teria um acordo ali em relação a investimentos no tricolor paulista, né, lá no São Paulo. Inclusive, esse acordo poderia ser já formalizado nas próximas semanas. E tem um detalhe muito interessante, tá? Hoje o clube Olympiacos, né, que é um dos clubes do Evangelos Marinakis, está comemorando aniversário. E as redes sociais do São Paulo deram parabéns ao Olympiacos lá no X, no Instagram, né, mostrando que realmente existe um laço, existe uma relação aí, pelo menos de amizade, né, uma relação entre a diretoria do São Paulo e o Evangelos Marinakis. Então, vamos aguardar, né? A gente sabe que o Edu Gaspar, que tem esse cargo, né, na SAF, nos clubes do Marinakis, ele tem muita proximidade com pessoas do São Paulo. Isso aí pode ter favorecido na decisão do grego, caso realmente isso venha a ser consumado, né, venha a ser concretizado. O gesto agora é esperar, buscar mais informação aí. Provavelmente hoje à noite a gente vai conversar com algumas pessoas da diretoria do São Paulo, pessoas ali influentes lá dentro, para saber realmente se isso é verídico ou se isso aí não tem fundo de verdade. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir para você não esquecer de deixar o like. Quem ainda não se inscreveu aqui, ó, no canal Canto da Fé, clica aqui que quarta-feira tem sorteio de 2 camisas oficiais para todo mundo que se inscrever. Clicou aqui, tá participando. E é isso. Mais tarde a gente volta com vocês ao vivo aqui no nosso canal. Um abraço, tamo junto.